Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de estudos do livro de Ezequiel. Estou aqui com o Fernando Fernandes, que vai estar nos elucidando, aprofundando aqui o nosso conhecimento sobre esse livro desse grande profeta que foi Ezequiel. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos agora começar a estudar Ezequiel. Fizemos, na verdade, a introdução, né, no último episódio. Agora vamos mergulhar aqui no capítulo 1 de Ezequiel. Bacana, Fernando. Então, assim que a gente entra no livro de Ezequiel, a primeira coisa que talvez chame a atenção ali é que ele começa falando numa terceira pessoa, depois numa primeira pessoa, tem uma troca ali da forma que é escrito o texto, e fica talvez um pouco difícil para o leitor entender por que tem duas introduções ali, né? Primeiro ele é apresentado de uma forma, depois ele faz uma outra apresentação dentro de poucas linhas aí de diferença no texto. Por que isso? Bom, na verdade a gente percebe que esses textos são realmente uma introdução, né? E normalmente o que acontece naquele tempo, e muitos profetas, é que não eram eles exatamente que escreviam, né? Não fica explícito isso no livro de Ezequiel, mas, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, que é um profeta contemporâneo a Ezequiel, isso é explícito. Ele dá até o nome de quem é o amanuense, aquele que tem essa incumbência de estar escrevendo. A gente tem que entender que não era todo mundo que sabia escrever, era até uma profissão, na verdade. Então era comum que no momento do oráculo a pessoa estivesse escrevendo aquilo. E se a gente perceber, Ezequiel é uma composição de diversos oráculos, que num segundo momento é feito uma composição disso no livro, né? Então essa composição vai ser um trabalho posterior, e então essa segunda introdução ela vai acontecer nesse segundo momento. Então no primeiro caso, né, da apresentação, a gente vê que Ezequiel, como ele mesmo falando na primeira pessoa, né? Ele ali se apresentando, né? E ali fala da questão do ano 30º, né? E não explica quem que é o ano 30º e tal. E só que a gente vê claramente que ele está falando para um público que sabia quem ele era. Então provavelmente esse oráculo está sendo escrito diretamente ali para aquele povo. No segundo momento, quando aquilo é composto para um público posterior que vem depois, ou até para ser enviado para, por exemplo, Jerusalém ou para os povos que voltaram do exílio, então essa composição entra ali como uma nota explicativa, explicando melhor, olha, quem era Ezequiel? Ele era filho de Uzi, então dá o nome do pai dele, tudo, e faz uma datação referente ao início do exílio, porque ele vai colocar referência ao tempo em que o rei Joaquim foi para o exílio, que é provavelmente o mesmo evento quando Ezequiel também é levado para o exílio. Então ele está levando uma datação para um público que vai ler posteriormente para entender quando tudo isso aconteceu. Entendi. Então nada mais é do que uma explicação, né, para que ele fosse entendido ali por quem estava lendo, sem necessariamente conhecer quem foi ele pessoalmente. Exato. Então, por isso que ele entra não é mais na primeira pessoa, na terceira pessoa, porque alguém explica. E isso não tira a veracidade do texto e a inspiração divina do texto, né? Não. A gente entendendo isso, que Deus tem a intenção de transmitir sua palavra e de preservar, a gente percebe primeiro esse elemento que... Um cuidado, na verdade. Um cuidado. E todos os profetas, então, escreviam aquilo porque Deus os orientou já nessa tarefa. E essa redação posterior, ela é muito comum, né? Inclusive entra aqui um elemento bem interessante, que se a explicação posterior faz uma datação com relação ao tempo, né, a partir do exílio, quando foi que ele falou, a primeira, quando ele está falando, marca um ponto dos 30 anos, que é um elemento muito debatido. Sim, eu já ia até perguntar, o que são os 30 anos que são mencionados ali, né? Você chegou até a comentar desse marco, mas ele não fica tão claro do que poderia ser. Existem debates, na verdade, sobre isso,
a posição que eu assumo é o seguinte: 30 anos era, na idade de uma pessoa, um marco de maturidade. E é uma questão... Igual aos 18 hoje ou algo diferente? Algo parecido. E parece que isso se manteve como um marco por muito tempo, tanto que Jesus inicia seu ministério com a mesma idade, né? Faz sentido. E era a idade em que um sacerdote assumia o seu posto como sacerdote. E Ezequiel era filho de sacerdote, segundo a segunda introdução. Então ele exerceria essa profissão, vamos dizer assim, ou essa função. O que acontece é que ele é retirado de Jerusalém antes disso, então ele perde esta oportunidade, porque não haveria como ele ser um sacerdote longe do templo, né? Mas é incrível que Deus o chama para o ministério profético justamente quando ele completa a idade para se tornar um sacerdote. Então parece muito marcante, isso dá muita força para essa interpretação. Entendi. Então esses 30 anos são como se fossem os nossos 18, mas marcando também essa iniciação dele como um sacerdote, né? Não só como um homem de maior, como a gente diria hoje, né? Sim. Era importante para ele ali, como uma coisa talvez geracional, né? Que é sacerdote de pai para filho, ele não teve isso, né? Isso. E aí o próprio Deus vai torná-lo sacerdote. Assim como mais tarde Jesus, por exemplo, não seria levado muito a sério se ele começasse seu ministério antes dos 30, faz sentido, por isso ele tem essa preparação, ele espera esse momento. Exato. Entendi. Agora, entrando de fato na visão que é apresentada ali no início do texto, o que você acredita ser o ponto de vista de Deus em relação a isso que ele trouxe para Ezequiel naquele momento? Bom, é uma visão muito impactante. A gente percebe que existe assim elementos assim como que uma grande tempestade e tem elementos da glória de Deus entrando nisso, mas tem um elemento meio assustador, né? E a gente vai perceber que essa visão ela está ligada à questão do juízo de Deus, porque quando a gente vai interpretar o texto, a gente tem que enxergar o momento histórico em que isso acontecia. Qual era o momento histórico? O juízo de Deus não só vinha, como já tinha começado a vir sobre o povo de Israel. Sim. O que aconteceu? Eles já havia 5 anos que tinham sido atacados, derrotados pelo Império Babilônico, e um número de pessoas não tão grande, mas a elite da nação de Judá é levada para o exílio, onde vai o rei e vai, inclusive, entre eles também Ezequiel. Então, o juízo começou. E o povo que fica, eles são vassalos, na verdade. Então, eles agora servem ao Império Babilônico. Vai haver uma rebelião depois deles e tudo, mas que vai trazer um juízo maior de Deus, onde vai acontecer a destruição final da cidade de Jerusalém. Então, eles estão num contexto de um juízo pesado vindo da parte de Deus. E é desta maneira que nós vamos ter que interpretar o significado da visão. Entendi. Então é uma visão pesada, como você falou, porque ela traz bastante essa ideia de juízo mesmo, né? Exato. E esse juízo ele vem através das mãos da Babilônia, né? Tanto na visão como posteriormente de fato acontece, né? Mas queria entender por que o texto menciona tanto a questão da visão do norte, essa nuvem vindo do norte, se a Babilônia não ficava ao norte de Israel. A gente, olhando o mapa, vai perceber que está mais ao leste. Exatamente. Bom, aí existe um elemento geográfico bem interessante, porque historicamente vários ataques de Israel, inclusive profetizados por outros profetas, como Isaías, por exemplo, eles falam também do perigo ou do mal que vem do norte. Mas quando a gente falava, por exemplo, que era o Império Assírio, realmente o Império Assírio era até mais ao norte deles, né? E fazia sentido. Por que ele vai falar que o Império Babilônico, que está ao leste, vem do norte? Teria um erro na Bíblia dessa maneira? De maneira alguma. Vale a pena quem tem que gosta de geografia, até para entender o que nós estamos falando, chamar na internet lá no Google e puxar o mapa
do mundo antigo daquela época, né? Pegar lá um mapa pondo o nome, por exemplo, de Crescente Fértil, que era um nome dado para a área, vamos assim, onde havia fertilidade naquela região, né? E a gente percebe que assim, a gente parte de uma ponta onde está na Babilônia, que a gente tem ali Babilônia, mas mesmo povos mais antigos, como os sumérios, e vem subindo aqui junto ao rio Tigre, Eufrates, uma faixa fértil. Ela passa aqui por cima e depois ela vem descendo aqui, onde hoje é a Palestina, né? Que era Canaã naquela época, e essa faixa fértil ela vem chegando até praticamente ali o Egito. E por que aí é fértil? Porque você tem uma parte dos rios Tigre e Eufrates e depois tem o rio Jordão descendo. Mas entre esta meia-lua que se forma... pelo caminho reto, né? Que você falaria pelo leste. Nesse meio, que seria o caminho reto da Babilônia a Jerusalém, não dava para ser feito, porque era um deserto ali. Então, necessariamente, a Babilônia querendo atacar aquela região, ela teria que subir, fazer o caminho dessa meia-lua e entrar na terra de Israel pelo norte. Talvez até fosse possível, né, atravessar, mas chegariam com o exército já cansado, desgastado. Inviável. E tendo ali o Crescente Fértil como opção, seria o caminho mais óbvio, né? Imaginando que, inclusive, essa movimentação não eram soldados a pé apenas, mas eles levaram armamentos, carros, eles tinham instrumentos de ataque que iam pesados e com rodas e que andavam ali no deserto. No meio da areia não daria muito certo, ele teria que fazer um caminho realmente melhor, né, que era o caminho conhecido, né? Entendi. Então eles necessariamente viriam pelo norte, e isso dá força à interpretação de que aquela visão é uma visão de juízo, porque a tempestade vem do norte, o ataque vem do norte. Agora faz sentido, sim. Então agora a gente adentrando um pouco mais na visão, a gente começa a ver ali aquelas figuras de anjos que são mostrados ali de forma tão descritiva, né, tão física, mas afinal de contas esses anjos eles são físicos ou seres espirituais, né? Bom, veja bem, Deus é espiritual, então Deus não tem aparência nem forma, como os anjos são seres espirituais que também não têm aparência e forma, mas na hora de ter alguma relação, né, quando é com Deus, existe um elemento chamado teofania. Então Deus, por exemplo, um exemplo disso é quando Deus aparece para Moisés, e o que Moisés vê? Um arbusto que pega fogo, mas não se consome. Então a gente entende aquilo que a gente consegue ver. E é muito interessante que essa linguagem semita antiga usa muito isso. Deus se comunica com o povo muito dessa forma, usando elementos físicos, materiais, ou que você pode ver, para nos falar a respeito de realidades invisíveis, né? Então, quando Deus aparece ali para Moisés naquele arbusto que o fogo pega, mas não se consome, ele está transmitindo alguma coisa sobre a sua característica, do seu poder, da sua glória, e nós vamos enxergar diversas outras situações. Mas não há uma forma. Tem anjos que vão aparecer para Abraão na forma de um ser humano, e outras vezes nós vamos ver um anjo aparecendo para Isaías como um ser, que era um serafim no caso, como um ser com 6 asas, né? 3 pares de asas, e aqui na verdade estes seres, então, a gente tem que reconhecer, né? Algo muito diferente, assustador até eu diria, então eles aparecem com uma forma. Neste texto, nesta parte do texto, ainda não é revelado que eles são anjos, na verdade são querubins, um tipo específico de anjo. Mais para frente, isso vai ser revelado. Aqui ele fala que eles tinham a aparência de seres viventes. Sim, sim. E ele vai descrever bastante, ele vai até falar sobre as rodas também que acompanhavam esses seres, e é uma figura realmente bastante expressiva, né? E é o que você falou, às vezes Deus usa dessas figuras para, por mais que esses seres ou que o próprio Deus não tenha uma forma, para que a gente, diminuto como somos, né, seres humanos, que a gente consiga entender a grandeza de Deus e da criação dele, e todo o significado daquilo que ele quer falar para a gente de uma forma mais tátil para a gente, isso, mais visível, de uma forma mais concreta, exato. Então nós não devemos nos prender à aparência, como imaginando que os seres são assim.
mas nós devemos pensar o que Deus está querendo nos falar, cada coisa significa, a respeito daquela realidade espiritual. É isso que vai ser o enfoque para a nossa interpretação. Então, inclusive, falando nisso, o que você interpreta das rodas? O que elas significam nesse texto? Nós temos alguns elementos que indicam movimento, né, nessa questão. E as rodas são um deles, elas não são os únicos. Então, o texto vai falar de alguns aspectos ligados a movimento. É legal a gente prestar atenção nisso. Por exemplo, a impressão que dá é que esses seres ficavam num formato que formava um quadrado. Por quê? Ele falava de asas que se tocavam umas nas outras. Bom, se eu tenho 4 seres, as asas tocam umas nas outras, a gente imagina um quadrado, eles formando um quadrado, onde sempre uma asa toca na asa do outro. De maneira que eles estão voltados para 4 faces, que são 4 direções. E nas Escrituras, sempre que a gente tiver esse tipo de conceito, ele usa uma linguagem que a gente também usa. Olha, isso aqui ficou conhecido nos 4 cantos da terra. Então a Bíblia, quando usar norte, sul, leste, oeste, todo esse significado, ela tem um sentido de direção espacial, todo lado. 360 graus, como a gente vê hoje, né? E ele vai falar que eles se movimentam sem se virar, mas não precisa virar, porque eles já estão olhando cada um para norte, sul, leste, oeste. Eles já estão olhando dessa maneira. Então eles se movimentam em toda a direção. Então, sentido de movimento. As asas fazem com que eles se movimentam podendo voar, e as rodas dão sentido de movimento como quem pode ir na terra. Então eles se movimentam para qualquer lugar, em todas as direções. E vai ter parte do texto que vai falar desse movimento ser muito rápido, como um raio. E aí a gente tem que entender, se a gente for ler toda a visão, que isso está representando o que Deus faz, não que eles são Deus. A gente vai ver uma parte da visão que Deus está acima deles. Mas a gente vê um elemento de representatividade. Da onde vem? São anjos. A palavra anjo significa mensageiro, né? Um mensageiro do rei, ele é um representante do rei. E ele passa, a gente vai ver que existem características de Deus, do rei, que são como que transmitida para eles. Lembra como quando Moisés subiu ao monte e voltava e tinha um brilho no rosto dele, porque havia glória em Moisés? Não, aquela glória que o povo até temia era o reflexo da glória de Deus, como se ele tivesse sido contaminado por aquela glória. A mesma coisa aqui, a gente vai ver elementos da glória de Deus como que passando através dos anjos. Então, e Deus está se movimentando ali junto, eles são levados pelo Espírito, o texto é claro nisso, quem diz para onde eles vão é o Espírito de Deus, eles se movimentam... Que está em cima dessa figura, né? Que está acima, soberano, então ele comanda o movimento, então quer dizer, Deus vai para qualquer direção, voando ou na terra... Muito rápido. Rápido como um raio, esta é a maneira concreta do conceito abstrato onipresença. Para o povo semita era isso, né? Exato, uma maneira concreta de entendimento. Isso eu acho magnífico, como Deus transmite a verdade dele usando uma realidade concreta e essa linguagem, porque o cara ia pensar o seguinte, olha, Deus estava acima deles, alguns teólogos vão falar que era como se fosse uma carruagem de Deus, né? E eles vão falar, nossa, Deus vai para qualquer lugar, norte, leste, o sul, e Deus vai como um raio. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa errada aqui, cuidado que Deus chega aqui como um raio. Interessante, é um conceito concreto do que a gente, num pensamento mais no estilo grego, vamos dizer, que é o nosso pensamento moderno, a gente fala, a onipresença de Deus. É isso que o texto mostra com essa descrição toda. Entendi. Então, essa visão ela traz um sentido de juízo, mas também falando muito sobre a soberania de Deus, né? Sim. A gente consegue, então, entender que esse texto está com uma ênfase mais na soberania de Deus e até talvez aplicar para as nossas próprias vidas essa interpretação? Sim. Ele, na verdade, o que acontece, essa parte da visão, é uma parte que ele começa a descrever os seres aqui,
e a gente começa a ver características de Deus, mas fala, pô, mas Deus está numa abóboda, acima deles, né? E essa abóboda ela é descrita como firmamento, e a mesma palavra usada em Gênesis, quando fala da criação e fala do firmamento, né? Então Deus cria o firmamento, ele fala que os luminares estão no firmamento, fala de águas acima e águas abaixo, por isso que chove, de vez em quando a água de cima cai. Então Deus fala na linguagem, você fala, pô, mas isso aqui não é bem verdade, e a ciência, Deus não está falando numa linguagem científica, ele fala Está se fazendo entender. Do povo, ele fala sobre teologia na linguagem que o povo entende. Essa era a visão deles. E ele está dizendo agora o seguinte, acima desses seres está Deus. Então, o que a gente tem que entender dessa questão? É a representatividade deles, porque esses seres tinham 4 faces cada um. Eles tinham, primeiro assim, logo no início fala que tinham a aparência de seres viventes. De novo, Gênesis. Gênesis, quando Deus cria, ele cria alma vivente, almas viventes. E aqui a palavra muda, ele coloca só viventes, que seria como resumir, ao invés de 2 palavras, almas viventes, mas o sentido é o mesmo. Então a gente vê várias referências ligadas a Gênesis aí. Então a gente vê que eles têm uma representatividade, apesar que mais tarde vai falar de querubins, a aparência de seres viventes era como que representasse a criação. Mas parecia um homem, porque todas as faces para fora eram de homem. Para as laterais, né, que seria norte, sul, tudo, ele ficaria do leão e do boi. E a outra que ficaria para dentro do quadrado é a de águia. face de trás, né? Então a gente olha no conceito semita da época, os elementos principais da criação com os quais eles conviviam. Os seres domesticáveis ligados ao boi. Claro que o que eu estou fazendo aqui é uma interpretação, vai existir alguns teólogos interpretando de forma diferente. Eu acho que essa que faz mais sentido, porque essa linguagem toda remete muito a Gênesis. Então ele pega os animais domesticáveis, o leão, os animais selvagens, as aves, os animais que voam, mas pega a águia, que é um dos mais imponentes entre aqueles que eles conheciam, e o ser humano sempre é o que está o principal da criação. À frente. Qualquer de lado que se olhar daquele quadrilátero, você vê o rosto de homem. Então, todos esses seres viventes, a glória de Deus está ali, se transmitindo ali, porque a gente vai ler na Bíblia que em Salmos e mesmo em Romanos 1, que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos pela sua criação, mas que Deus está no firmamento acima, soberano. Quando ele fala disso, ele fala de um trono. O trono é para um rei. Sim. Então Deus que está acima, ele é superior, mas ele também senta no trono, então ele reina, né? Ele governa. Então tem esse elemento da soberania de Deus sobre aquilo que acontece abaixo do firmamento, quer dizer, no mundo. Entendi. Mas aí eu tenho outro questionamento para você então. Porque essa visão, ela traz juízo, seria ali uma coisa muito ruim que ia acontecer com o povo, os babilônios iam invadir, iam levá-los, iam acabar com tudo ali. E a gente vê Deus no controle disso tudo na visão. Ele na soberania dele, permitindo que aquilo acontecesse, mas não só permitindo, é ele mesmo na visão trazendo aquilo. Então, a gente pode dizer que as coisas ruins que acontecem, tanto ali como nas nossas vidas também, é o próprio Deus fazendo? Essa é uma realidade dura no nosso conceito atual da modernidade, mas é uma palavra objetiva e direta do que está sendo transmitido nesse texto. A gente vai ter texto na Bíblia dizendo que tanto o bem quanto o mal provém de Deus. E esse bem e o mal provém de Deus está ligado não a uma questão moral, mas a coisas boas ou ruins que nos acontecem, né? E essa palavra era muito dura para eles, porque Deus estava dizendo o seguinte: escuta, vocês foram invadidos, muitos foram levados cativos, muitos morreram, os que ficaram em Jerusalém agora têm que pagar altas taxas e tributos para o Império Babilônico, então são vassalos, né?
E mais para frente, que vai cobrir, o livro de Ezequiel vai cobrir historicamente essas etapas, ele vai viver e profetizar por essas etapas, vai chegar um momento que uma nova invasão acontece e que o templo, Jerusalém, é todo destruído, muitos vão morrer, né? Então, nós estamos falando de um juízo pesadíssimo. E Deus está afirmando, olha, vocês estão achando que isso que está acontecendo tem a ver com o poderio babilônico? Vocês estão achando que isso que está acontecendo tem a ver com a questão da cobiça, da ganância babilônica? E que tudo a gente pode dizer, sim, tem relação, né? Vocês estão achando que vocês que tentaram fazer alianças com o Egito, tudo, vocês não souberam fazer isso direito e por isso acabaram sendo dominados, né? Não foram inteligentes o suficientes ou perspicazes o suficientes? Deus está falando, não, eu estou por trás de tudo o que está acontecendo. Isso é duríssimo. Não é uma questão de estratégia meramente, né? Não, não é. Deus está falando, eu sou o Senhor da história. Eu sou o que comanda. Então, esse elemento, Tiago, começa desde o princípio, quando vem uma imagem da glória de Deus, mas ela vem na forma de uma tempestade, com raios, ela fala de um vento turbulento, tempestuoso, então é algo amedrontador que vem do norte, e nisso que vem vindo, vem tudo aquilo, mas Deus está aqui acima, Ele está trazendo aquilo. Então é algo muito duro, muito difícil, e que nos leva a entender que Deus está por trás do juízo, e Deus traz juízo mediante o pecado. É uma visão pesada, né, da gente absorver e aplicar nas nossas próprias vidas. Mas a gente pode então entender que tudo que acontece de ruim na nossa vida também é Deus mesmo fazendo? Importantíssima pergunta, né? Primeiro eu queria destacar que isso que acontece com eles, é claro o texto que é por causa do pecado, os capítulos seguintes vão dizer. Mas eu queria, até antes de responder tua pergunta, falar sobre a longanimidade de Deus. Passaram-se séculos com Deus enviando profetas e avisando o povo, olha, vocês estão em pecado contra mim, vocês pecam uns contra os outros, vocês são violentos uns contra os outros, vocês exploram uns aos outros e vocês são idólatras pecando contra mim. Em tudo vocês são rebeldes comigo. Por séculos Deus manda profetas avisando e dizendo, olha, o juízo vem. Então quando chega este momento, que é o tempo de Jeremias, que é o tempo de Ezequiel, que vem finalmente o juízo, ele é depois de um tempo que expressa a longanimidade de Deus aguardando por arrependimento, e que quem vai passar por aquele juízo são aqueles que persistiram insistentemente na rebeldia. Então eu gostaria de deixar primeiro essa palavra, e que sim, quando alguém tem este comportamento, haverá juízo. Essa mensagem claríssima desse texto e praticamente de todos os profetas, né? E uma mensagem que é confirmada, não negada, confirmada no Novo Testamento, né? Lá, logo no início, Mateus, machado está posto à raiz, toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Então, uma mensagem claríssima da palavra de Deus, pouco pregada hoje em dia, mas real. Ok. Mas tua pergunta Se toda, né? Se todo o mal que acontece na minha vida tem, então vamos com cuidado. Não, não. E a gente tem alguns exemplos, né? Jó, talvez o mais famoso, e qualquer um que já, ou muitos que conhecem um pouco da palavra de Deus, quando ouviram tua pergunta, e Jó, devem ter pensado. Sim. Jó é um dos exemplos, porque Jó começa ali a sofrer muito, e o texto deixa claro que aquilo não estava relacionado a um juízo que viesse por um pecado cometido por ele. Então, ali fica muito claro, e aí, para quem conhece a história de Jó, vai ficar muito claro assim, que, por um lado, sim, no final de toda aquela experiência, Jó se aproxima de Deus, sim, ele vai chegar a dizer, antes eu o conhecia de ouvir falar, agora por ver face a face, e que a gente entende que isso tem a ver com o sofrimento que ele passou, mas o sofrimento não veio na vida dele
por causa do pecado que ele tivesse cometido. Não que ele não os tivesse, mas o texto deixa claro que isso... Sim, apesar dele não ser, né, um santo imaculado, ele tinha seus pecados, mas que não tinham relação com aquele julgamento. Exato. Então, com as coisas ruins que uma exceção basta para já chegar e falar, não podemos afirmar que qualquer mal que aconteça comigo tem a ver com isso. E esse era um conceito que existia um pouco na época que Jesus veio, tanto que ele teve que argumentar um pouco sobre isso. Então ele encontra um cego de nascença que... né, que ele é questionado, né? Quem pecou? O próprio cego, os pais dele, né? Da onde veio esse juízo que o tornou cego, né? Exato. Quem pecou para isso? E a resposta de Jesus é, nem os pais e nem ele, mas isso aconteceu para a glória de Deus. Nossa, que coisa, é forte também, porque ele viveu uma vida cego. Por vários anos, né? Já era um homem, né? Sofreu muito, sim, certo? Para que a glória de Deus se manifestasse naquele momento. E quando a glória de Deus se manifesta, vidas são salvas. E eu colocaria inclusive a dele, né? Sim. Mas não só a dele, é de outros que viram aquele milagre acontecer. Então a gente olha que os propósitos de Deus estão além do que seria um plano razoável montado pelas nossas mentes, vamos dizer assim. Mas, de novo, temos um outro exemplo onde um mal que aconteceu não está ligado a um pecado cometido. Então, mais uma exceção, e a gente certamente nós vamos encontrar outras ali na Bíblia. Porém, qual que é então a questão que a gente fica com o texto de Ezequiel? Então, nem todo mal que acontece é por causa de pecado, mas o pecado traz juízo, sim. E especialmente, como a gente vê no texto, o pecado persistente, né, traz um juízo. Exato, porque a longanimidade de Deus é vista também em toda a história. Ok, mas será que o Novo Testamento confirma essa doutrina de que o juízo vem mediante o pecado? Então tem um texto muito interessante, quando Jesus cura um paralítico. Eu queria até dar uma lida no texto, fica no Evangelho de João, lá no capítulo 5. E lá no verso 7... só para a gente se localizar, ele vai falar, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, né? Porque era aquele tanque que o pessoal achava que entrando lá... que quando as águas movimentavam, né? Que primeiro ia ser curado tudo, né? E Jesus simplesmente vai lá e cura ele, né? Ele fala, levanta-te, pegue tua maca e ande, né? Ele realiza essa cura. E aí acontece que Jesus sai dali, Jesus não está ali mais com ele naquele momento, mas Jesus se encontra novamente com ele posteriormente, né? Então vão perguntar tal, né, sobre para Jesus, para ele, né, quem que era o homem e tal. Então, e o homem que foi curado, lá no verso dele, não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido. Só que é o que diz aqui o verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E aí o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Então é muito interessante isso, porque Jesus não só não nega que o pecado traz juízo, mas ele está aqui afirmando que o pecado traz juízo. Não importa se esse juízo é um juízo que venha nesta vida ou no julgamento futuro. Porque a gente vai ver isso também em outras situações, onde, por exemplo, o pessoal estava comentando com Jesus a mesma coisa, né? Parecida com a do cego, né? E ele vai falar, olha, a torre de Siloé caiu, matou lá os caras, e Jesus faz uma pergunta, vocês acham que aqueles caras que morreram lá eram mais pecadores do que todos os outros? Né? Leia-se assim, do que vocês também, né? E ele dá um outro exemplo também, porque sobre alguns que estavam oferecendo um sacrifício no templo e foram mortos pelos romanos ali. Né? Usa uma linguagem figurada que misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. E ele faz a mesma pergunta, vocês acham que eles eram mais pecadores do que os demais? E ele fala não. Então olha que interessante, Jesus tira aqui a proporcionalidade do evento mal com o tamanho do pecado, mas ele diz para eles, mas vocês olhem tipo para si mesmos, para que
o juízo não venha sobre vocês, e dá a impressão no texto que ele está se referindo ao juízo, talvez o juízo final. Então não importa se o juízo é um juízo que aconteça aqui na terra ou final, sim, o pecado traz o juízo, né? E até melhor que aconteça aqui na terra, porque você tem chance de arrependimento em muitas circunstâncias. Exatamente. Quando a gente pensa no povo ali do tempo de Ezequiel, para muitos o juízo que veio ali foi final, sim, porque morreram muitos. Para aqueles que foram para o exílio, esse juízo foi um juízo corretivo, que deu oportunidade para o arrependimento. Então sim, Tiago, você tem razão. Um juízo que não é final, que acontece na minha vida, ele é um alerta, um chamado, na verdade, ao arrependimento. Então nós temos aqui uma verdade dura, muito forte, com relação à soberania de Deus. Tudo que acontece na vida de bom e de ruim está debaixo da soberania de Deus. Nosso Deus não é um Deus com D minúsculo, que deixa elementos escaparem, mas ele é soberano, né? Ele está sobre a criação, sobre toda a criação, ele é Senhor da história. Isso é uma realidade dura para a gente encarar, mas a gente não pode deixar de olhar para uma realidade dura ou querer mentir para nós mesmos a respeito da verdade. A gente tem que encarar o que é a verdade, o que Deus está nos dizendo, e aproveitar isso para nós também nos colocarmos numa posição de quebrantamento diante de Deus, de arrependimento mediante nossos pecados. Sim, muito interessante, porque a gente tem nesses juízos intermediários, né, que acontecem durante a nossa vida, quando não acaba, né, com a morte, no caso como, por exemplo, os que morreram na invasão babilônica, mas quando a gente tem essa oportunidade de arrependimento, a gente vê que Deus ele traz o juízo, mas há não só uma justiça, mas também o amor dele presente, quando ele permite que a gente perceba o nosso erro, o nosso pecado, e aí se volte para ele, né? Exatamente. E a gente tem que perceber isso na nossa própria vida também, né? Não só o que está no texto, a gente tem que saber aplicar isso e entender que a gente pode estar passando por juízos intermediários exatamente agora, e a gente tem chance de arrependimento enquanto a gente tiver fôlego de vida, né? A grande pergunta, eu diria aí, é o seguinte: nós somos melhores do que eles eram, né? Não vamos cair nesse erro de achar que nós somos melhores. Nós somos feitos do mesmo material. Sim. Né? Como os fariseus achavam, né? Na época de Jesus. Sim, interessante isso. Jesus aplicava muito essa questão, porque os fariseus parece que diziam o seguinte: nossos antepassados mataram os profetas, mas nós somos melhores do que eles. E Jesus fala para eles: pois eu vou mandar profetas para vocês e vocês vão matar também. Eles matam não só os profetas, como eles matam a Jesus. Então, eles que se achavam melhores que seus antepassados não eram. Não vamos nós cair no mesmo erro. Vamos olhar o que a palavra de Deus nos diz e vamos ter uma postura de quebrantamento diante do nosso Deus, porque se a gente tiver isso, nós vamos alcançar misericórdia, como aqueles que foram para o exílio puderam e tiveram oportunidade de alcançar misericórdia. Sim. A mensagem é pesada, mas ela também é confortante quando a gente passa a entender como aplicar na nossa vida, né? Perfeito. É isso, Fernando. Por o capítulo 2 de Ezequiel, acho que a gente conseguiu abordar com bastante profundidade. E agora, nos próximos capítulos, aí, a gente vai aprofundando mais aquilo que Deus tem para falar para a gente no restante do livro, tá bom? Foi um grande prazer, Fernando. Para você que acompanhou, espero que você tenha gostado bastante. E a gente vai continuar trazendo essa série de Ezequiel, as raízes do Novo Testamento, mostrando, né, como que o Antigo Testamento se aplica no Novo Testamento e nas nossas próprias vidas, como a gente acabou de ver nesse episódio aqui. Tá legal? Então, uma boa semana para você que está acompanhando e Deus abençoe.